porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Pai, permaneça conosco hoje e para todos sempre. É preciso ser grato a Deus. Você já agradeceu a Ele hoje? Você já agradeceu a Ele pelo livramento que Ele tem concedido? Neste dia tão especial que o Senhor nos concede, de estar diante dEle, buscando, pedindo e agradecendo a Ele. Às vezes, temos intimidade com pessoas e não conseguimos ser grato a eles. Imagine ser grato a uma pessoa que você não consegue ver, mas é necessário ter intimidade com Deus. É preciso buscar a Ele, é preciso pedir a Ele, é preciso confiar nele, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. O texto que iremos meditar neste dia de hoje nos fala de um homem que tinha intimidade. A sua profissão era uma profissão árdua, porque ele saía e não tinha hora para voltar. Esse texto do Evangelho de Lucas, que é o Lucas que narra esse texto, nos fala que Jesus Cristo, ele pregava, Jesus Cristo, ele procurava alimentar as pessoas, não só o alimento material, mas o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. E a ansiedade vem das nossas necessidades. Jesus Cristo, ele é conhecedor de todas as coisas. Esse texto, Lucas 5, nós iremos iniciar no versículo 1, apenas ao 5. É importante ver que Pedro, ele tinha intimidade. Ele tinha intimidade com o barco, porque ele trabalhava em cima do barco. Ele tinha intimidade com as redes, porque ele lançava a rede, e ele tinha intimidade com o mar. Mas o que precisava naquele momento era ele confiar no Deus que tudo pode. E a palavra de Deus narra esse texto, que aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré,
e viu estar 2 barcos junto à praia do largo. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco. E quando acabou de falar, disse a Simão: afaste um pouco o barco, vá para o alto mar e lance as redes para a pesca. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado à noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Observe que Pedro passou a noite pescando. Não é fácil. Vamos tentar compreender esse texto. Imagine, você sai de casa para o trabalho, você passa a noite trabalhando, esperando algo. Pedro, ele sobrevivia da pesca, porque ele se alimentava da pesca. E Pedro, ele sobrevivia da pesca porque ele pagava os compromissos que ele tinha com a pesca. O Senhor conheceu Pedro, porque o Senhor se aproximou de Pedro, não foi por acaso. Imagine como Pedro não estava ansioso, como Pedro não estava, o seu semblante cansado. Havia outros barcos, mas por que o Senhor escolheu entrar no barco de Pedro? Vamos analisar esse texto. Observe, meus irmãos, Pedro começa a sua pescaria durante a noite. Pedro passou a noite, e não é fácil. Pedro lançava a rede, Pedro puxava a rede e nada apanhava. Passou-se o tempo e Pedro lançava, puxava e não pegou nada. Naquele momento, Pedro, ao retornar, eu creio que a ansiedade faz parte da vida humana, mas não é necessário. O Senhor conhecia Pedro. O Senhor queria ter intimidade com Pedro. Observe que Pedro tinha intimidade com o barco. O barco era de Pedro. Pedro tinha intimidade com a rede, porque Pedro sabia como lançava a rede. Pedro tinha intimidade com o mar, porque quando o Senhor mandou Pedro lançar a rede, Pedro disse: Senhor, eu passei a noite aqui, neste lugar, e nada apanhei, mas o Senhor está mandando, eu vou lançar. Pedro começou a ter intimidade com Deus. Pedro aprendeu algo. Você sabe que precisamos ter intimidade com Ele, buscar, pedir, confiar nele. Observe que o governo liberou um valor para ajudar. Percebeu o corre-corre das pessoas, querendo receber algo como benefício? Alguns receberam, outros ainda não. Isso entra no clima de ansiedade. As necessidades levam à ansiedade.
Mas o nosso Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Pedro estava pescando, não era hobby. Pedro precisava pescar para se manter e para manter a sua família. Você precisa de algo. Deus sabe o que você precisa. Mas eu gostaria de dizer para você que o Senhor cuida de você. O Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de nós. Esse texto, meus amados, observe por que o Senhor pede para entrar no barco de Pedro. Porque o Senhor queria mostrar para Pedro que Pedro precisava ter intimidade com ele, confiar nele. E Pedro teve intimidade com o Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Olha a intimidade que Pedro teve com o Senhor. Aí Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade traz desespero. Pedro estava desesperado. Pedro ficou pensando, querido, que a noite seria para peixe. Pedro saiu de casa com expectativa de trazer algo para casa. Às vezes nós saímos de casa pensando em trazer algo para a nossa casa. Mas eu gostaria de dizer para você, tem um Deus que nunca nos deixa faltar nada. É esse Senhor que queria mostrar a Pedro que Pedro não precisaria mais de ficar ansioso. Pedro tinha que confiar nele. Pedro precisava ter intimidade com ele. E o Senhor mostrou a Pedro. Depois de um momento que Pedro estava lavando as redes, Pedro estava cansado. E quando a pessoa está cansada, eu creio que a única coisa que a pessoa quer é descansar. Pedro estava cansado, passou a noite. Vamos fazer uma analogia do tempo. Observe que quando a gente quer que a noite passe rápido, parece que ela demora. Ou quando a gente quer que o dia passe rápido, parece que ele demora, não é verdade? Pedro estava nessa ansiedade. Pedro começou a olhar para o mar. Pedro lançou a rede. Imagine, eu vou fazer só uma comparação. Pedro saiu para pescar exatamente às 18 horas. Já começou a anoitecer. Pedro entra no mar e Pedro, naquele momento que ele preparou a pescaria, Pedro sabia de uma coisa, que ele ia ter convicção que ele pegaria algo. O Senhor percebeu as necessidades de Pedro. Passou-se 18 horas. Isso é uma analogia do tempo. Estou fazendo uma comparação. Aqui não está escrito na palavra, mas entenda. Passou-se 19 horas. Nada Pedro apanhou. Passou-se 20. Nada Pedro apanhou. 21. E assim a noite foi passando. Quando exatamente o dia clareou, Pedro estava de volta para a terra. O cansaço tinha tomado conta de Pedro. Observe o que a ansiedade faz, querido. Ansiedade traz irritação. O Senhor não quer que você fique ansioso ou fique ansiosa. O que o Senhor quer é que você descanse nele e confie nele. Meus amados, esse texto nos mostra algo importante com a comparação com Lucas 12. Observe, Pedro passou a noite e não pescou nada. Naquele momento, o Senhor olhou para Pedro e disse: Pedro,
afasta um barco um pouco da terra, depois que Pedro afastou, que o Senhor pregou a palavra, observe que aqui nos mostra que o Senhor estava falando para uma grande multidão. E o Senhor percebeu que ali na terra tinha barcos que estavam na terra, que veio de um trabalho, estavam cansados. Mas Pedro precisava ter intimidade com Deus. Você já tem essa intimidade com Deus? Você pode ter essa intimidade com Ele. Você pode até perguntar como ter uma intimidade com alguém que eu não conheço. É difícil. Sempre a gente procura pessoas que a gente tem mais intimidade para se relacionar. Não é verdade? Você às vezes tem procurado pessoas que você pode até confiar. Mas lembre-se de uma coisa. Pedro, ele aprendeu. Pedro estava no meio de um povo que o Senhor percebeu as necessidades. O Senhor conhece as nossas necessidades. E quando o Senhor, ele mandou Pedro entrar, ele sabia que Pedro precisava de pegar peixe, para se alimentar com peixe, para pagar os seus compromissos com os peixes. E o Senhor olhou para Pedro e disse: Pedro, eu quero algo de você. Eu quero, Pedro, que você não esqueça mais a rede. Ao contrário, você precisa desta rede. Mas você não vai ser mais pescador de peixe, mas pescador de alma. Sabe o que eu aprendo com isso? É que o nosso Deus, Ele nos ajuda em meio às tribulações, dificuldades. Jesus, Ele diz para os discípulos: não ande ou fique ansioso com nada. Perceba que não é o nosso querer, às vezes é a nossa necessidade que leva à ansiedade. E o Senhor sabia que a comida era importante. Precisamos do alimento. O Senhor sabia que a roupa era importante que a veste. O Senhor sabia de tudo isso. Mas o Senhor queria ali provar para eles que há coisas que é mais essenciais do que o alimento, do que a roupa. Você já viu pessoas dizerem assim: hoje eu não estou com fome. E o armário está lá, cheio de comida. Sabe por quê? Porque é Ele que dá. É Ele que abre o nosso apetite. É Ele que nos sustenta. Às vezes ficamos tão irritados, correndo para um lado, correndo para o outro. Pessoas saem correndo para a fila de um banco. Percebeu como é que está a situação? Corre porque quem não precisa? Quem é que não precisa? Mas Ele sabe que nós precisamos de tudo isso. Mas Ele não quer que eu e você fiquem ansiosos. Os discípulos estavam ansiosos. A palavra de Deus disse lá em Lucas capítulo 12, versículo 22. Ele diz assim: e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestirei. Mas é a vida no que eu sustento, e o corpo mais do que as vestes. Qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar o côvado à sua estatura? Queridos, isso é importante. Observe o 29 e o 12, Lucas 12, 29, o que é que ele vai dizer? Não pergunteis, pois o que haveis de comer, ou o que haveis de beber,
e não andeis inquieto. Ele sabe que você precisa, mas é importante ter intimidade com Ele, buscar a Ele, confiar nele. Pedro tinha intimidade com o mar. Pedro sabia o local onde ele pegaria mais peixe. Pedro sabia a intimidade que ele tinha com o barco. Ele sabia a intimidade que ele tinha com as redes, mas ele precisava ter intimidade com o Senhor. Observe que ele aprendeu, e ele começa a ensinar. Ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ansiedade, queridos, é algo que atrapalha. Ansiedade, as pessoas ficam inquietas, as pessoas começam a atropelar as pessoas, querendo para ontem, não para hoje. As pessoas querem imediato, queridos. Precisamos aprender a confiar, a descansar no Senhor. Observe quantas pessoas hoje estão aí sem saber o que fazer. Quarentena. Olha, isso ainda vai completar um mês. E tem pessoas que já estão ansiosas e inquietas. Observe. Vamos fazer uma comparação. Imagine você que tem um pássaro. Você coloca ele aonde? Na gaiola. A gaiola não é um lugar que ele está protegido, mas a gaiola é um lugar que você procurou colocar ele para ele ficar guardado. Mas você sabe que não é você que alimenta ele. Sabe quem que alimenta ele? É o Senhor. E o Senhor fala sobre isso. Eu não cuido dos pássaros, será que eu não cuidarei de você? Será que eu não tenho cuidado de você? Não fique ansioso, querido. Não fique preocupado com o que há de comer ou com o que há de vestir. Pastor, mas a gente vive, é verdade, querido. A gente fica no corre-corre. Compromisso para pagar, as coisas para fazer. E cadê o recurso? Mas eu gostaria de dizer para você, o Senhor, Ele nos ajuda em tudo. Observe, queridos, que o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 6, Paulo diz assim, olha, veja o que Paulo aprendeu. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Você já orou hoje a Deus? Você já pediu ao Senhor? Você já buscou o Senhor? Observe, queridos, as pessoas elas fazem um sacrifício. É verdade, tudo é no sacrifício hoje. As pessoas saem correndo para ficar na fila de um banco. Perceba, esperando, aguardando o banco abrir. O banco abre, as pessoas correm lá no caixa e não tem aquilo que eles precisam. Como eles voltam para casa? Eles voltam angustiados, ansiedade. Mas se colocar em primeiro lugar o Senhor, tenha certeza que o Senhor ele vai suprir todas as tuas necessidades. É importante ver que Pedro tinha intimidade com o barco, com o mar, mas precisava ter intimidade com o Senhor. E eu creio que o Senhor, na sua belíssima palavra, porque a palavra de Deus é belíssima, Ele quer nos ensinar algo, querido. Ele quer nos ensinar que nós precisamos buscar a Ele, confiar nele, descansar nele. Você tem confiado no Senhor? É importante ver isso. Pedro pergunta
Pedro, ele responde algo e diz assim: Senhor, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro lançou a rede no mesmo lugar onde Pedro passou a noite. Pedro passou a noite e não apanhou nada. Mas quando Pedro confiou na palavra do Senhor, observe que a palavra de Deus diz que ele não só ele não teve condições de puxar a rede. Ele teve que chamar outros barcos que estavam ao lado dele para ajudar. Naquele momento o Senhor disse: Pedro, a partir de hoje, você não será mais pescador de peixe, mas de alma. É importante, meus amados irmãos, ter intimidade com o Senhor. Às vezes temos intimidade com alguém, mas não reconhecemos ou não agradecemos a Deus. Já percebeu? Às vezes, alguns chegam em casa e perguntam para a sua mãe o que tem para comer. A sua mãe passou o dia todo trabalhando, se esforçando para tentar agradar. E às vezes nós somos ingratos. Às vezes reclamamos da comida. Às vezes reclamamos até do tempo. Precisamos ser gratos a Ele. Precisamos agradecer a Ele por tudo. Precisamos ser gratos a Ele. O apóstolo Paulo, ele ensina a ser grato. Ele diz que nós deveremos regozijar, se alegrar. O apóstolo Paulo nos ensina a ser grato. Você é grato com alguém? Precisamos ser gratos. Grato com o Senhor. Ser grato com o próximo. Precisamos pedir ao Senhor que nos ajude, porque Ele conhece as nossas necessidades. E esse texto, o Senhor mostrou para Pedro, mostrou para os seus discípulos: não se preocupe com o dia de amanhã, não fique preocupado, porque Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Peça ao Senhor que tire essa sua ansiedade. Quando essa ansiedade quiser tirar sua paz, ore, abra a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, que você vai ver que o nosso Deus, Ele nos sustenta, fala para conosco. É preciso ser grato a Deus. Você já agradeceu ao Senhor hoje? Vamos agradecer ao Senhor? Eu gostaria de cantar um louvor com você. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A sua vida está guardada na mão do Senhor. Senhor Deus, eu te peço, Pai, tira, meu Deus, a ansiedade, tira, ó Pai, a inquietação, para que, ó Pai eterno, o teu povo confie e veja, Senhor, a tua mão poderosa nos sustentando, Pai. Abençoa, meu Deus, a nossa nação, abençoa os governantes, Pai,
Abençoa, Pai, todos os pastores na face da terra. Abençoa, Pai, todas as igrejas, Senhor, na face da terra. Ó meu Deus, vai ao encontro neste momento, Pai, daqueles que foram socorridos, daqueles que estão, ó Pai eterno, enlutados, Senhor, aqueles que estão, Senhor, desesperados, que não sabem, Pai, o que fazer. Mas eu te peço, meu Pai, ajuda em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém.